A Guerra dos Duendes. Notem que os nomes dos primeiros roteiristas aparecem com um símbolo chamado de ampersand, mas para os outros é indicada a colaboração com a palavra and, que tem o mesmo sentido. Isso pode ter acontecido porque Robert Skir e Marty Eisenberg haviam trabalhado sempre em conjunto, como dá pra ver em alguns episódios do desenho dos X-Men. O episódio começa mostrando um aparelho vagando por outra dimensão, criando portais, até que entra em um deles. Teoricamente, esse era para ser o aparelho que estava preso no mancho no episódio anterior, mas ele parece bem diferente. Outro detalhe é que os portais criados pelo aparelho estavam se fechando rapidamente. Esse cara que aparece correndo no parque parece ser o mesmo do episódio com o Blade. Só que aqui, ele parece que engordou um pouco. Um portal se abre rapidamente, fazendo com que o dilatador temporal caísse no chão e fosse encontrado por um cara chamado Lenny. Então, vemos Mary Jane conversando com Peter, dizendo que se preocupa com todos os vilões que passaram no caminho deles. Eu penso em Dormano. Venha comigo, confie em mim, me obedeça. E aquele culto? O propósito desta instituição é fazê-la feliz e realizada. Continuam chamando a entidade demoníaca de Dormano, com N de navio, quando o certo seria M de Maria. As duas cenas foram retiradas do episódio do Doutor Estranho. Aqui, tanto Dormammu fingindo ser o pai de Mary Jane, quanto o Barão Mordo aparecem com a mesma voz, algo bem diferente do episódio original. O propósito da instituição é deixá-la feliz e realizada. Venha, confie em mim, obedeça. Também dá pra notar que quando Dormammu se revelava, ele ficava sobreposto à imagem do pai dela. E Ed Brock e Venom. Por essa fala, descobrimos que a Ruiva sabia da relação entre Venom e Brock. Porém, o desenho não mostra como ela poderia saber disso, já que ele nunca se transformou na frente dela. Agora nós somos um só e agora você vai pagar. De hoje em diante, vou nos chamar de Venom. A cena foi retirada do episódio A Roupa Alienígena Parte 3. Como de costume, a voz do personagem muda. Parte da fala foi modificada tanto na versão americana quanto na brasileira. Agora somos um. E você vai pagar. De agora em diante, somos veneno para você, Homem-Aranha. Agora somos Venom. E antes disso, o Hydro-Man. Pela fala de Mary Jane, fica parecendo que Hydro-Man apareceu antes de Venom. Mas se for pensar em quando ele se tornou super vilão, o episódio ocorre bem depois da estreia do Venom. Outro detalhe é a pronúncia do nome do vilão. Antes chamavam de Hydro-Man, mas agora falam Hydro-Man. Você acha mesmo que pode com o poder de Hydro-Man? Afaste-se dela! Ela me pertence! Você entendeu? Eu te amo. Assim como nos outros flashbacks, mudaram os dubladores e algumas falas. Além disso, uma das cenas fica espelhada. Afaste-se dela! Ela pertence a mim! Eu não tinha carro, não tinha dinheiro, o estudo, eu era um ninguém. Tigre, acho que não é seguro ficar perto de mim. Mary Jane, essas coisas acontecem. Estamos em Nova York. Realmente, é impressionante o número de supervilões que aparecem em Nova York. Só achei zoado ela se culpando pelo Venom. Ela deu problema para Peter com os outros vilões, já que Mordo atraiu ela para a seita e Hydro-Man era seu ex-namorado. Mas no caso do Venom, o único detalhe é que ela conheceu Ed Brock. Enquanto a Ruiva achava que os dois juntos atraem problemas, Peter pensa novamente em deixar de ser o Homem-Aranha para ficar ao lado dela. Depois, vemos uma loja de penhores, local onde as pessoas compram, vendem e trocam todo tipo de coisa. A fachada da loja parece fazer menção a George Washington, considerado o primeiro presidente dos Estados Unidos. Só não sei exatamente por que decidiram usar a imagem de um presidente ali. Achei legal que a estátua em cima da loja tem até uma capa, que se mexe junto com o braço. O que é isso? Bem, isto é um restituidor digital e analisador. Tem controle remoto e optimetria simbiótica. É para fazer café. Tá na cara que ele inventou várias palavras para falar do aparelho. A diferença é que em inglês ele chama de analisador restitucional digital. Depois, em vez de falar optometria simbiótica, ele fala algo como optômetro incendiário em inglês, algo tão sem noção quanto na nossa dublagem. O optômetro é aquele aparelho usado para avaliar alguns problemas de visão, como miopia, por exemplo.
café? Está brincando? Como funciona? É muito simples. Você tem que apertar esses botões aqui, então talvez... Botões foi uma adaptação bem simplificada. Em inglês, ele dá outra enrolada, falando coisas meio sem sentido. Engraçado que o cara da loja fica todo animado quando entende que o aparelho faz café. Quero café! Minha nossa, o que é isso? Em inglês, em vez de falar minha nossa, ele diz Holy Toledo, uma expressão de surpresa que ficou famosa pelo narrador de beisebol Bill King. Vários itens da loja começam a ser sugados pelo portal, mas convenientemente o aparelho que cria portais acaba sendo atirado para fora do local. E ainda mais zoado que um portal simplesmente surge no céu. Deu pra ver na cena anterior que o portal havia sido criado dentro da loja. Mas o que é isso? Ei, o que está acontecendo? Tem uma fala extra na nossa dublagem. No original, ele não fala aquele "mas o que é isso?". Engraçado que enquanto o Peter está com uma cara preocupada, Mary Jane parece que está viajando ali. Não é uma daquelas coisas que vimos na feira? Ao ver o portal, a Ruiva se lembra quando viu um no parque de diversões no episódio passado. Em inglês, ela usa a palavra fair, que foi traduzida como feira na nossa dublagem. É bem incomum, mas também dá pra chamar um parque de diversões de feira aqui no Brasil. Peter dá a desculpa que vai atrás de uma reportagem e deixa a Ruiva para trás. Segure firme, companheiro. Outra fala extra. Lane não fala o que é isso em inglês. Além disso, em vez de companheiro, Spider o chama de old-timer, que seria algo como velhote. Achei interessante o ângulo dessa cena, como se estivesse dentro do portal. Também tem esse efeito esbranquiçado que colocaram na cena, simulando o disparo da teia. Uma coisa me chamou a atenção. O portal sugou praticamente tudo na loja, mas não conseguiu puxar a boina do Lane. É o acelerador de dilatação do tempo. Espero que ainda haja força suficiente nesta coisa para fechar aquele buraco. Afaste-se, rastejador de parede! O Duende Macabro! Essa máquina é minha! Dá pra ouvir um barulho de pancada, mas revendo em câmera lenta, Spider parece só desviar do planador do Duende Macabro. O negócio é que tinham que ter uma desculpa para o aparelho sair voando da mão do aracnídeo, né? E falando no aparelho, ele é chamado de acelerador de dilatação do tempo. Nos episódios dos simbiontes, o aparelho que criava portais era chamado de sonda interdimensional. Eis uma sonda interdimensional. O mestre ordena que vocês levem de volta a máquina interdimensional. No episódio passado, não deram nenhum nome para o aparelho do Dr. On. O Duende pega o acelerador, que ficou flutuando no ar, enquanto Spider começa a ser puxado para dentro do portal. Como já era esperado, temos reciclagens dos episódios Duende Macabro Parte 1 e Parte 2. Tem até essa cena com as torres gêmeas ao fundo, só que invertida. Spider se salva de ser sugado pelo portal atirando uma teia no planador do Duende, e temos mais uma reciclagem dos episódios do Duende Macabro. Desculpe não ficar por perto, mas tenho coisas para roubar! Nenhum prédio por perto. É hora do para-teia. Ei, funcionou! Para-teia é muito feio. Parece o nome de um aparelho que impede que as teias sejam lançadas, ou algo do tipo. Na fala em inglês, Spider diz que é hora de testar uma coisa. É a primeira vez no desenho que ele faz um paraquedas de teia, mas essa ideia já tinha sido usada na primeira edição de Amazing Spider-Man. Ele ainda usou esse paraquedas algumas outras vezes nos quadrinhos. Então, vemos o Duende usando um portal para roubar um banco. No episódio com o Octobot, o local era um tipo de laboratório, mas agora decidiram que ali é um banco. Oh, máquina maldita! Poderia ter cortado meu braço ou minha perna! Essa fala só me lembra o que o Mancha havia comentado no episódio passado. Acho que não iria querer um braço amputado por um portal instável, iria? Algo que notei é que a alça roxa aparece embaixo do aparelho nessa cena, mas antes estava na frente dele. Acreditando que a máquina poderia estar ficando sem energia, o Duende Macabro decide ir na base do Rei do Crime. Então, o Duende entra na chamada central do crime e fala com seu espião. Como já era de se esperar, o espião era um funcionário comum.
o vilão fica sabendo que existe somente mais uma carga de energia para o aparelho, e planeja uma forma de conseguir mais. A cidade ainda está abalada com os estranhos buracos que têm causado enormes prejuízos para literalmente desaparecerem no ar. No ar, uma ova. Na nossa dublagem, a repórter fala que os portais estão causando prejuízos e depois sumindo. Em inglês, ela fala que coisas valiosas estão sumindo no ar. Esse uma ova que Fisk fala foi uma boa adaptação, já que em inglês ele também usa uma expressão antiga com essa mesma ideia de não acreditar em algo. Notem que nas telas laterais tem uma cena congelada e outra de Spider do lado de fora da loja de penhores, se segurando para não entrar num portal. Mas essa máquina se perdeu no Vortex! Em vez de falar que só o aparelho foi perdido, London também fala que o Dr. On sumiu na dublagem americana. Adivinhe quem é? Vejo que redecorou aqui desde a minha última visita. Duende Macabro fala sobre o lugar estar redecorado. Isso porque lá na primeira temporada, ele conseguiu tomar o controle da central do crime, mas acabou destruindo grande parte das coisas ao lutar contra o Homem-Aranha lá dentro. Fisk então chama sua segurança, mas quando o Duende mostra o acelerador de dilatação do tempo, eles deixam de lado o rancor e pensam num acordo que seja benéfico para ambos. Tiveram várias cenas recicladas do episódio do Mancha, como essa de Fisk apertando o botão para chamar a segurança, e essa de London falando. Encontre-me aqui à meia-noite. Esteja aqui ou vai se arrepender. No seu caso, vai ser melhor que esteja aqui. Fizeram o possível para adaptar a expressão be there or be square. A ideia dela é dizer que a pessoa será excluída de um grupo se faltar um compromisso ou evento. Incomodado pelo aparelho estar com o Duende Macabro, Fisk e London vão em busca da verdadeira identidade dele para obterem alguma vantagem. No episódio de estreia do vilão, é mostrado que Norman Osborn é o único que tem essa informação. Não se esqueça que eu sei sua verdadeira identidade. Eu a tenho guardada onde ela vai aparecer se algo acontecer a mim. Essa cena de Fisk já havia sido utilizada no episódio do Mancha. Então, vemos que Peter e Mary Jane foram convidados para a festa de noivado de Felicia. Lá, também aparece Harry Osborn, que volta a reclamar de Peter por estar namorando com Mary Jane. E também Jameson, que pergunta por que ele não está revelando as fotos do portal. Lembrando que, como Felicia é da alta sociedade, ela conhece várias pessoas ricas, como a família Osborn, J. Jonah Jameson, entre outros. Jason, você se lembra de Peter Parker? Mas é claro, é maravilhoso vê-lo novamente, Parker. Meu sensor aranha está ficando descontrolado. Achei interessante o fato do sensor aranha ativar, apesar de ninguém apresentar perigo para ele naquele momento específico. Nos quadrinhos, já foi mostrado que Spider consegue pressentir que alguma pessoa é perigosa, como por exemplo, durante a sequência de Guerras Secretas, quando o sensor aranha ativa quando o Beyonder está por perto. Notem também que Peter não chega a apertar a mão de Jason, e traz a mão para a cabeça. Fica parecendo até que ele trollou o noivo de Felicia. Lembrando que eles se conheceram no episódio do Rocket Racer, e já naquele episódio, Peter mostrou que não foi muito com a cara de Jason. No mesmo momento, Wilson Fisk aparece e chama Peter para conversar. Como o Aracnídeo já sabe que ele é o rei do crime, ficou imaginando que o sensor aranha ativou por causa disso. Eu preciso me desculpar novamente por aquele pequeno incidente que o colocou na cadeia, meu jovem. Você não tem ideia como lamento esse infortúnio. Fisk cita o ocorrido nos episódios com o Demolidor, onde armaram para que Peter fosse preso. Para manter sua imagem, Wilson Fisk fica fingindo que não sabia de nada do assunto, apesar de ter sido um dos mandantes. Pessoalmente, eu acho essas festas tão entediantes, mas Felicia é muito festeira. Em inglês, Jason usa a palavra francesa soirée, que é um jeito chique para falar de uma festa ou reunião social que acontece à noite. Meu sensor aranha estava certo sobre o perigo. Eu estou em perigo ouvindo esse cara chato, mas aposto que a conversa de Fisk e Osborn deve ser um pouco mais interessante do que este papo furado. Em inglês, Peter não fala que Jason é chato, e sim que ele estava em perigo de morrer de tédio. Interessante que a censura deixou passar a palavra death, que significa morte, apesar de ser uma palavra considerada proibida em desenhos infantis. Pode me dar licença um segundo, Jason? Mas é claro que sim. Em inglês, Jason chama Peter de Old Bean, que seria uma forma antiga e meio britânica de chamar um amigo. Então, vemos Fisk interrogando Norman sobre a identidade do Duende Macabro, enquanto fala sobre o futuro roubo na Reserva Federal.
Eu não quero falar sobre ele. Eu não quero falar sobre duendes. Eu tenho que ir. Você pode ir. Depois que me disser quem é o Duende Macabro. Notem que mudaram novamente o dublador de Norman Osborn. Mas primeiro gostaria de parabenizar meu filho Harry e minha futura nora, Mary Jane Watson. Quando o Rei do Crime ameaça atacar seu filho Harry, Norman marca um encontro com Fisk na Oscorp. Enquanto isso, o Homem-Aranha ouvia a conversa e já percebe que vai precisar deixar Mary Jane sozinha na festa, para evitar o roubo do ouro da reserva. Eis que Felícia aparece e conversa com Aracnídeo. Você ama esse Jason Phillips de verdade? E por que você se importa com isso? A não ser que tenha uma oferta melhor. Isso é loucura. Eu não posso amar uma mulher como Peter Parker e outra como o Homem-Aranha. Não tenho. Eu só quero que seja feliz. Eu também. Achei um pouco zoado o Aranha perguntar se Felícia ama mesmo o Jason. Ele parecia já estar bem decidido que não ficaria com a loira, mas jogou lenha na fogueira mesmo assim. Nos quadrinhos, ele meio que sai com Felícia e Mary Jane ao mesmo tempo. Só que lá, Felícia já sabia da sua identidade como Peter Parker, e Mary Jane só desconfiava, descobrindo a identidade dele em Amazing Spider-Man Volume 1, edições 257 e 258. Norman chega na Oscorp e já conseguimos ouvir a voz do Duende Verde em sua mente. Temos também flashbacks do episódio de estreia desse Duende. Eu sou o Duende Verde, e você não viverá por muito mais tempo, porque a justiça já não é mais cega! A tradução fez perder um pouco do sentido original. O Duende Verde deveria falar algo como "Eu sou o Duende Verde, não que você viverá o suficiente para isso importar". A fala era praticamente assim no episódio original, e no novo episódio ainda juntaram uma fala de outra cena. Notem também que a voz do Duende mudou. Eu sou o Duende Verde, não que você vai viver o bastante para isso fazer diferença. A justiça agora não será mais cega! O Duende Verde aparece no espelho, representando assim a dupla personalidade de Norman. Apesar de mostrar que tem medo do Duende, o empresário é convencido de que precisa enfrentar seus inimigos. Essa cena com o Norman conversando com o Duende no espelho é referência aos quadrinhos. Em Peter Parker, The Spectacular Spider-Man Volume 1, edição 146, vemos Harry Osborn conversando de um jeito bem parecido. Eles todos estão tentando machucá-lo, pressioná-lo, acabar com você. Sim, é exatamente o que eles estão tentando fazer comigo. E é por isso mesmo que você deve impedi-los. Em inglês, o Duende Verde fala "É por isso que você deve me deixar acabar com eles", indicando que a personalidade do vilão queria tomar o controle. Dá até pra ver que o Duende aponta para si mesmo na cena. Apesar de Norman apresentar resistência, a persona do Duende toma o controle. O Rei do Crime e o Duende Macabro iniciam o plano do roubo. Agora, dá até pra ver o que parece ser um controle remoto, ou um celular na mão do Macabro, que ele usa para ativar o aparelho acoplado no planador. Os capangas do Rei do Crime entram no portal e rendem os policiais, mas Spider já estava esperando por eles lá dentro. Só não dá pra saber como o Aracnídeo conseguiu convencer os seguranças a ficar esperando no local. Essa cena é uma reciclagem invertida do episódio do Escorpião. Por que estão demorando? Desculpe, seus garotos estão um pouco ocupados. Eles vão ficar lá por enquanto. Mas eu tenho certeza de que a polícia encontrará um bom lugar para eles. A fala de Spider ficaria melhor se dissesse que os capangas estão meio enrolados, já que em inglês usam a expressão tied up. A fala seguinte fica completamente diferente, não tendo nada de "vão ficar lá por enquanto". Em inglês, Spider meio que se corrige e troca a palavra tied de amarrado para webbed de preso na teia. O Aranha então pega o acelerador de dilatação do tempo e é perseguido pelo Duende Macabro. Cuidado, Robin, se eu explodir, o seu brinquedo vai junto com você! Junto com você? Já que é Spider que está com o acelerador, faz muito mais sentido que ele e o aparelho explodam juntos caso o Duende jogue uma bomba, algo mostrado na fala em inglês. Interessante que a nossa dublagem decidiu que Spider falasse Robin, apesar de não fazer muito sentido em português, já que esse seria um apelido para o nome Hobgoblin, traduzido como Duende Macabro na nossa língua. Spider acaba sendo derrubado pelo Rei do Crime, dando chance para o Duende recuperar o aparelho. Só não sei o que ele queria fazer ali, já que havia soltado a teia e foi direto na direção do vilão. E mais uma vez, o Aracnídeo mostra grande dificuldade para se livrar do abraço do Rei do Crime, assim como aconteceu no episódio do Mancha. Permita-me mostrar-lhe o que 160 quilos de músculo são capazes de fazer.
para o verdadeiro duende. O quê? O Duende Verde. Pensei que fosse apenas invenção. Pode apostar que não. Em inglês, o Macabro diz que achava que fosse apenas um rumor. Em seguida, o Verde comenta: "Você vai desejar que eu fosse". Essa cena tem reciclagens do episódio do Duende Verde e do episódio com os X-Men. Os duendes começam a lutar entre si, e o Rei do Crime fica torcendo para que os dois se destruam. Notem que nessa cena, suas calças aparecem na cor branca, sendo que pouco tempo atrás elas estavam na sua cor tradicional, que é um cinza azulado. Oh, como levantou aquilo? É que eu sou verdadeiro, sua imitação barata. Lembrando que no desenho, o Duende Macabro recebeu as armas e sua roupa da Oscorp, enquanto o Duende Verde, além de ter praticamente o mesmo equipamento, teve acidente com o gás, conseguindo assim super força. Nos quadrinhos, algumas encarnações do Duende Macabro também conseguiram ter acesso à chamada Fórmula do Duende, conseguindo assim super força. Legal que o Duende Verde fica sempre falando que é o verdadeiro, o Duende original, meio que fazendo referência aos quadrinhos, onde estreou muitos anos antes do Duende Macabro. E novamente temos cenas recicladas dos episódios dos X-Men. Engraçado que nem mostram com que arma o Duende Verde está atirando esse laser rosa. O Verde consegue destruir o maior planador do Macabro, que decide fugir. Parece que o buraco no teto foi feito pelo Macabro, mas em câmera lenta parece que ele desviou de um tiro que vinha de trás dele. E mais reciclagens, agora do episódio Duende Macabro Parte 2 e outra do episódio dos X-Men. Enquanto o Rei do Crime fica irritado por perder o acelerador novamente, Spider vai atrás dos dois duendes. E onde conseguiu todas essas armas? Eu pensei que Osborn tivesse me dado tudo do melhor. Osborn tem um novo amigo. Eu! E ainda temos mais reciclagem de cena. Você é meu agora, impostor! Ao contrário, meu amigo! No original, o Duende Macabro fala a frase inteira em francês. A nossa dublagem acabou traduzindo a frase, que ficaria mais correta se usassem irmão em vez de amigo. Achei interessante o Macabro chamar o Verde de irmão, já que os dois são bem parecidos. Notem que dessa vez o portal se abre quando ele aperta um botão, mas em outros momentos era a pequena alavanca que abria portais. Não! Desgruda de mim, seu inseto nojento! Em inglês, o Duende Verde chama Spider de inseto intrometido. Só lembrando que aranhas não são insetos, e sim aracnídeos. Porém, essa fala pode ter sido uma forma do Duende menosprezar o herói, assim como o Vegeta fala. Você é um inseto! O Aranha revela que sabe que o Duende Verde é Norman Osborn, mas isso não afeta em nada o vilão. Spider então é derrubado dentro da água, o que leva o Duende a imaginar que derrotou de vez o aracnídeo. Nessa parte, temos reciclagem do episódio do Duende Verde. O corte até sai um pouco errado, e vemos um frame do episódio antigo. Depois, ainda temos uma reciclagem do episódio do Dr. Octopus, quando Spider sai da água. Puxa vida, o escritório do Jason está mesmo abarrotado. Talvez, se tirássemos esta parede... Que engraçado, parece oca. Achei zoado que visivelmente ela bateu numa estante de livros e falou que era uma parede. E isso não foi erro de tradução, já que ela também fala parede na versão em inglês. Mexendo nos arredores, ela consegue encontrar o botão que abre a parede falsa e faz cair uma roupa de duende. Só não vejo motivos para essa roupa cair desse jeito. O vilão teria que deixar o cabideiro meio inclinado contra a parede para isso acontecer. O Duende Macabro chega bem no momento em que a loira via seu arsenal de armas. Então, ele decide revelar logo sua verdadeira identidade. Jason! Jason Philip McIntyre, para ser preciso. Ex-ladrãozinho barato, ex-capanga de aluguel e agora seu futuro marido. Essa máscara dele deve ter um modificador de voz. Só assim para explicar essa diferença. Bom, seu nome verdadeiro é o mesmo de uma das pessoas que usou a roupa de Duende Macabro nos quadrinhos, mas as semelhanças param nisso. O Jason dos quadrinhos tinha outra aparência e havia atuado como agente da CIA antes de se tornar um mercenário e vilão. Uma coisa que o desenho nunca explicou foi a aparência do Duende Macabro na primeira temporada, que parecia ser careca com a pele negra.
Isso o deixaria próximo do personagem George Hill dos quadrinhos, um ladrãozinho que encontra o arsenal do Duende Verde e o oferece ao Duende Macabro original. Esta casa, meu dinheiro, tudo que te encantou e atraiu em mim, veio tudo do crime. Oh, minha nossa, eu não posso casar com você. Agora que você já sabe quem eu sou, você precisa, senão... Em inglês, em vez de minha nossa, Felícia se pergunta o que foi que eu fiz. De certa forma, a fala original fica meio ruim, já que ela não fez nada de errado ainda. Antes que Jason pudesse fazer algo com Felícia, o Duende Verde invade o local, surpreendendo o casal. E temos novamente uma reciclagem dessa cena com um close no vilão. Felizmente, eu tive acesso aos planos do Rei do Crime e da Tecnologia de Owen. Eu estudei como usar esta coisa. Até dá pra ver o Duende chutando a arma, mas nem parece que ele acertou o Jason com outro ataque. Além disso, achei muito conveniente o fato do Duende Verde ter do nada estudado como usar o acelerador de dilatação temporal. Apesar de Jason alertar que o aparelho está com pouca energia, o Duende Verde faz o casal entrar no portal junto com ele. Sabendo a identidade do Duende Verde, Spider decide procurá-lo na Oscorp. Essa cena do prédio deve ter sido reciclada do episódio A Volta do Destruidor de Aranha, já que a cena da ponte de Manhattan também é de lá. Dá até pra ver Spider carregando a bomba que ele usa naquele episódio. O que for que Osborn esteja te pagando, eu dobro, triplico. Você acha que eu estou nisso por dinheiro? Bem, então o que é? Para tornar a vida do meu criador Norman Osborn mais fácil. Do nada, Jason volta a ter a voz do Duende Macabro, mesmo sem estar usando a máscara. Não entendi bem essa escolha da nossa dublagem. Sabe, essa risada já está me dando nos nervos. Você ainda vivo? Vivo e persistente. Vivo e persistente? Em inglês, Spider adapta a expressão Alive and Kicking, alterando para Alive and Sticking, fazendo referência ao seu poder de grudar na parede ou até mesmo à sua teia grudenta. A expressão serve para dizer que alguém está cheio de saúde ou de energia. Outra reciclagem, agora uma invertida do episódio Morte aos Mutantes Parte 1. Além dessa aqui, que é usada novamente no episódio. Esse tanque que Spider joga o planador do Duende lembra muito onde a primeira Viúva Negra foi destruída. O Duende faz com que o casal desça lentamente para o tanque com ácido, enquanto entra em um portal. Só não entendi por que Spider dá a volta no tanque para salvar os dois. Já que ele saiu lá de trás, não seria bem mais fácil ir direto na direção deles? Bom, isso deu chance para o Duende quase derrubar o Aracnídeo no ácido. E o mais bizarro é que o herói acaba sendo salvo pelo próprio Duende Verde, que diz que gostaria de saborear o momento. O Aranha aproveita para entrar no portal e derrotar o Duende lá dentro, o que deixa a gente sem saber como foi a luta. Quando ele volta, ele decide dar a volta no casal de novo para salvá-los. O mais engraçado é que apesar de estar indo pra frente, ele cai meio de costas nessa cena. Spider pega uma das lâminas do vilão e a joga no acelerador de dilatação do tempo, assim quebrando o aparelho. Esqueça, doente! Agora o acelerador não tem mais utilidade pra ninguém e eu o destruí pelo bem de todos. Interessante que em inglês, o Aranha chama o Duende de Gob, um apelido para Goblin, e aqui resolveram traduzir para Duende. Quando o Aracnídeo chamou o outro Duende de Hobby, decidiram não traduzir. Não entre! Está com a força baixa demais, você ficará preso! Eu prefiro arriscar tudo a ser derrotado por você. Em vez de arriscar tudo, o Duende Verde fala que prefere tentar a sorte no limbo em inglês. Até entendo essa questão da máquina estar com pouca energia, mas a fala deixa menos relevante o fato do aparelho estar quebrado. Eu acredito ser muito mais perigoso usar uma máquina dessas com defeito do que com pouca energia. Um detalhe é que antes o portal aparecia com raios na cor amarela, mas depois os raios ficam azuis. Por que ser um criminoso? Porque eu não tinha nada para começar. Tudo que eu tenho devo ao crime, inclusive você. Então você viu, minha preciosa. Eu não tive escolha. Meio que dá pra notar a crítica quando ele fala eu não tive escolha, já que ele tem um close no rosto. Essa cena de Felícia virando o rosto foi reciclada do episódio do Escorpião. A cena ainda é mostrada várias vezes, enquanto Felícia percebe que Jason não a amava de verdade.
Toda vez que eu me apaixono por alguém, acontece um desastre. Eu sou como um gato preto que dá azar a todos que cruzam seu caminho. Inclusive o meu próprio. Essa aqui já foi uma referência ao que o futuro reserva para Felícia. Para quem não sabe, nos quadrinhos, ela também é conhecida como Black Cat, ou Gata Negra. Também era explicado que ela tinha esse poder de dar azar para as pessoas à sua volta, fossem amigos ou inimigos. No desenho, ela ainda não apresenta poderes, mas realmente tem azar no amor, já que foi rejeitada por Spider, seu noivo era um ladrão, e Morbius se tornou um vampiro morcego e foi embora. Enquanto Spider consolava Felícia e o Duende Macabro era preso, vemos que o Duende Verde consegue voltar para Oscorp. Ele fala que a máquina teve energia suficiente para trazê-lo de volta, e agora vai fazer suas modificações no aparelho e ir atrás dos seus inimigos. Nos créditos, aparece o nome completo do cara que achou o acelerador no meio do parque, algo que não foi revelado em nenhum momento do episódio. É possível que tenham dado mais destaque para o personagem, porque seu dublador é o pai da dubladora americana da Mary Jane. Bom, o episódio parece ter usado como inspiração o quadrinho Amazing Spider-Man Volume 1, edição 312, que tem o mesmo título do episódio. A maior diferença é que nos quadrinhos, Harry Osborn era o Duende Verde na história. Assim como no desenho, ele volta a se tornar o Duende Verde depois que ameaçam sua família. Porém, nessa história, é o próprio Duende Macabro que o ameaça, pois queria a fórmula do Duende para ganhar super força. O Macabro é derrotado e o Verde revela que a fórmula havia sido destruída. Nessa edição, mesmo depois de usar novamente o traje e o equipamento do Duende Verde, Harry manteve a sanidade, dizendo que fez isso somente para proteger sua mulher e filho. Porém, isso não durou muito tempo. Outro quadrinho que deve ter servido de inspiração foi Amazing Spider-Man Volume 1, edição 289. Nele, o Rei do Crime descobre que Jason Macendale é o novo Duende Macabro. Até pouco tempo atrás, o personagem era conhecido como Jack-o'-lantern, traduzido como Halloween em alguns quadrinhos. Depois de descobrir essa informação, Fisk decide repassá-la para o Homem-Aranha, que acaba ficando confuso, já que achava que o Duende Macabro era o repórter Ned Leeds. Nesse quadrinho tem até uma fala onde usam a expressão Old Bean, a mesma que Jason usa para falar com Peter no episódio. Outra possível referência pode ser ao quadrinho Amazing Spider-Man Volume 1, edição 259, onde também vemos o Duende Macabro. Nele, temos Peter e Mary Jane conversando no parque e dizendo que se importam um com o outro, de forma bem parecida com o início desse episódio. Porém, nessa edição, a Ruiva resolve revelar seus problemas do passado, depois que fica sabendo que Peter é o Homem-Aranha, algo que não ocorre no episódio. Bom, e isso é tudo por esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores e a vocês que continuam por aqui assistindo nossos vídeos. O próximo episódio será o último da terceira temporada, então fiquem de olho para não perder a estreia. Até a próxima!